Fala pessoal, depois de mais de 10 anos dando aulas e organizando eventos de xadrez, principalmente torneios escolares, eu consegui identificar uma das maiores dificuldades de quem está começando a jogar, de quem nunca jogou um torneio presencial e chega sem saber nada além dos movimentos das peças. É possível, por exemplo, capturar o rei no xadrez? Como que funciona essa questão do lance legal? E quais são as punições? Então, se você nunca jogou um torneio presencial ou já jogou, mas tem dúvida de como funcionam essas questões, fica ligado que esse vídeo é para você. Lance ilegal. Como que funciona então a questão do lance ilegal? O lance ilegal é qualquer movimento que não esteja dentro das regras do xadrez. Por exemplo, se você ou se o seu adversário movimentou a torre em diagonal e acionou o relógio, ele está cometendo um lance ilegal. É importante salientar isso. O lance ilegal ele só conta como lance ilegal a partir do momento que o jogador acionou o relógio. Então, se o adversário cometeu o lance ilegal, acionou o relógio, o que você faz? Você para o relógio, chama o árbitro e informa o lance ilegal do seu adversário. Ele tem que voltar a torre para a casa original e aí sofre a penalidade. A penalidade pode variar de acordo com o torneio, mas de acordo com a FIDE, as regras atualizadas de 2023, no primeiro lance ilegal, o adversário do jogador que cometeu o lance impossível vai ganhar 2 minutos no relógio e no segundo lance ilegal ele perde a partida. O que acontece assim que a gente vê muito? Eu já fiz muito torneio escolar, muito torneio de jogador que está aprendendo, que está começando a jogar. E acontece muito é a questão da captura do rei, a questão de deixar o rei em xeque. Então, por exemplo, aqui, o jogador de brancas dá o xeque no rei, né? Não é obrigado a informar xeque. Falar xeque é uma gentileza que o jogador pode fazer, mas ele não é obrigado a falar xeque. Então, ele não avisou o xeque, né? O jogador de pretas não viu e, sei lá, movimentou outra peça, né? Movimentou bispo, deixou o rei em xeque. O que acontece muito é o jogador das peças brancas ir capturar o rei e achar que ganhou a partida. Levanta da mesa, diz que venceu e informa o resultado. E o jogador das pretas, inclusive, aceita que perdeu a partida por pura falta de conhecimento. O procedimento correto é voltar o lance. Neste caso, como ele tocou no bispo e ele pode sair do cheque com o bispo, nesse caso bloqueando o caminho da torre, que neste caso então ele vai ser obrigado a entregar o bispo, o jogador de pretas pode capturar simplesmente e dar o cheque novamente, né? Então aqui nesse caso o jogador de pretas ele é penalizado com os 2 minutos por adversário. Se for o segundo lance impossível ele perde a partida e ainda tem que movimentar o bispo, que foi a peça que ele tocou. Então ele tem que jogar com aquela peça. Outra situação, né? Situação que também acontece. A gente tem essa regra no xadrez de peça tocada, peça jogada, né? Se ele, por exemplo, encostou no bispo, o rei está em xeque. Só que neste caso, se ele tocar no bispo e ele não tem como bloquear o cheque, não tem como capturar a torre, veja que o bispo, né, não bloqueia o cheque e não captura a torre. Nesse caso, ele não é obrigado. É a única situação que peça tocada pode não ser a peça jogada. Quando ele estaria cometendo um lance impossível com a peça, ele não é obrigado a jogar com essa peça. Então, neste caso, a regra de peça tocada, peça jogada não vale, porque ele estaria cometendo um lance ilegal, estaria deixando o rei em xeque. Outra situação que acontece é a situação do roque. O roque ele é um movimento do rei. O roque ele é um movimento do rei. Então o jogador é obrigado a tocar no rei primeiro. Então se o jogador tocar na torre e fizer o roque, ele está cometendo um lance legal. O jogador adversário levanta a mão, chama o árbitro, ele tem que voltar o lance, é penalizado com os 2 minutos e ainda é obrigado a jogar com a torre, né, perdendo a possibilidade de fazer o roque. E se você já tem um tempo de xadrez, com certeza você vai achar isso muito simples. Porém,
Muitas crianças, jogadores que aprendem a jogar, eles são ensinados assim, né? Eu já vi muita criança chegando em campeonato achando que para vencer o jogo a gente precisa capturar o rei. Não é assim que funciona. Checkmate é uma coisa diferente. Se eu tiver nessa posição, aqui isso é um checkmate. Agora, se o jogador de pretas se colocar em xeque, por exemplo, ele está cometendo um lance impossível, é diferente do checkmate. E muitas crianças elas chegam nos campeonatos achando que para vencer o jogo é preciso capturar o rei. Isso não existe. A captura do rei é um lance ilegal no xadrez. Então, se você tiver com as peças brancas aqui e capturar o rei do seu adversário, você está cometendo um lance impossível também. Se for seu segundo lance impossível, você pode até perder a partida por fazer a captura do rei. Então, fica ligado. Qualquer dúvida, escreve nos comentários. Eu vou deixar na descrição do vídeo também as regras da FIDE, de como funciona a questão do lance legal, principalmente a questão da punição. É um pouquinho diferente para o ritmo clássico, para o ritmo blitz. No ritmo clássico, o adversário do jogador que comete o lance impossível ganha 2 minutos no primeiro lance, no segundo ele perde a partida. Nos ritmos rápido e blitz, o jogador ganha 1 minuto e no segundo ele perde a partida. Então, resumindo, a história é isso. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro treino!